Estou muito feliz de estar de volta conversando com vocês, trocando as nossas energias e sempre fazendo novos amigos. Nesta manhã eu recebo aqui a Sandra Cristina, terapeuta floral, e que vai falar sobre essa terapia tão fascinante que tem assim ajudado milhares de pessoas a equilibrar o seu emocional. E principalmente as pessoas que estão assim num nível bastante conturbado, enfim. Porque a gente sabe que as doenças começam no emocional e leva um tempo para ela atingir o físico. Se você não quer ficar doente de verdade, então qualquer desequilíbrio no emocional, você pode estar se tratando, e os florais de Bach é uma dica, é um caminho seguro para você. Como vai, Sandra? Bom dia, Beth. Muito prazer em estar aqui falando com você, com seus ouvintes. A gente é que agradece a sua participação, esclarecendo para o nosso público, para quem não conhece, porque a gente sempre tem o público da primeira vez, né, Sandra? Claro. Que nunca viu o programa, nunca soube de nada das terapias complementares, mas hoje, enfim, as terapias complementares vão tomando conta do mercado de uma forma assim muito grande, e então é impossível você ficar por fora, né? Isso porque nós estamos trabalhando assiduamente para que isso realmente ocorra. Então, para quem nunca ouviu falar de florais de Bach, eu gostaria que você desse assim, uma passada rapidamente, o que são os florais e como são feitos e para que serve depois a gente é outro capítulo. Então, as essências florais, como são chamadas, são extraídas da flor. Então, a flor, ela passa por um processo de extração, onde se retira da mesma as propriedades terapêuticas daquela flor específica. Então, é levado em consideração aquilo que se sentiria se a flor estivesse lá na natureza. Então, uma flor amarela, o que ela trabalha? Uma flor vermelha, o que ela trabalha? Então, essas essências são extraídas, o Dr. Eduard Bach, que foi o precursor, é o Papa nessa linha, né? Era um médico inglês, e acabou descobrindo, então, este tratamento fabuloso. Como que ele descobriu, Sandra? Na verdade, que foi essa descoberta? Ele já era médico, né? E como que ele foi, assim, que o médico é extremamente intelectual, cientista, né? E, de repente, ele começa a se ligar nas flores. E como que isso ocorreu, assim, de uma forma tão mágica? Então, olha, nós estamos falando de um pós-guerra, onde Eduard Bach era um médico e tinha 400 leitos sob a sua supervisão. E o que ele descobriu? Que ele tinha lá dois pacientes num leito. Os dois, vamos dizer assim, amputados, tá? Tratando com a mesma medicação, um e outro, ambos no mesmo, com a mesma enfermeira, mesmo remédio, tudo certinho. Um respondia muito bem ao tratamento, o outro não respondia. E aquilo encafifava Bach. Mas por que um responde e o outro não responde? Ele acabou descobrindo, através de pesquisa, ele era um pesquisador, que o problema da não resposta, de um não responder bem e o outro responder bem, eram os sentimentos. E aí ele, porque gostava da natureza, enfim, começou a perceber que ele teria que descobrir outros recursos que a medicina pura e simples não lhe dava. E aí ele realmente foi ao país de Gales, foi para a natureza, sentava-se embaixo de árvores, conversava com as árvores, mas dizia que conversava com as plantas. E depois de muita pesquisa, muitas erupções, muita dor de cabeça, né? Que não. A base de muita pesquisa. Claro que não. Ele descobriu as 19 primeiras essências, e aí ele foi trabalhando em cima das essências. Ele descobriu, por exemplo, que ele não poderia tratar o medo como se fosse um único. Havia medo conhecido, medo desconhecido, medo de perder quem a gente ama, medo de errar, medo de acertar, enfim. E aí ele foi pesquisando. Medo. Isso, exatamente, que é o pânico, a síndrome do pânico que está aí hoje na nossa sociedade de muitas formas, né? E, através disso, ele foi pesquisando mais 19 essências e acabou formando o kit com 38 essências. Uma delas, inclusive, é um que a gente chama de emergencial, que é o Rescue, né? E, depois do kit formado, ele disse que, então, para a Nora Wicks, que era, naquele momento, a sua assessora, ele disse, bom, estou pronto, já fiz o meu trabalho, já posso descansar. Com 50 anos, ele fez uma grande fogueira, porque ele era um pesquisador, então ele tinha
muitas das pesquisas dele não terminadas. Ele fez uma grande fogueira com aquilo que ele achava que a humanidade ainda não estava pronta para receber, enfim. E disse a ela, estou cansado, vou dormir. Dormiu e morreu aos 50 anos dormindo. Que maravilha. E deixou para nós essa foi um gênio, né? Foi um gênio nessa arte dos florais, principalmente, porque eu sei que tem ajudado muitas pessoas a se livrarem de inúmeros males, e principalmente os emocionais. Agora, se a pessoa já está com um diagnóstico, através do médico, físico mesmo, ela está com um problema físico, você consegue tratar essa pessoa, vamos supor que ela, a síndrome do pânico, por exemplo, que a gente sabe que existe um componente físico que é um distúrbio de certas enzimas, hormônios e tal. Assim mesmo, como é físico, mas os florais de Bach pode estar ajudando a pessoa que sofre do síndrome do pânico, por exemplo. É muito importante que a gente entenda que qualquer coisa que está no físico esteve antes no campo mental e no campo emocional, né? Então, os florais podem ajudar sim na medida em que eles vão reequilibrar o sistema mental e emocional, para que aí sim o físico possa responder de forma mais coerente à medicação, ao tratamento médico, enfim, a tudo isso. Quanto mais, por exemplo, você pega uma pessoa ansiosa, quanto mais ansiosa ela ficar, menos ela vai ter condições de sair da ansiedade, rever seus valores, observar o que está acontecendo, né? Uma pessoa com medo e pânico nada mais é do que medo de sentir medo, ela vai ficando cada vez mais travada, cada vez menos impossibilitada de agir. Se você equilibra o sistema emocional, aí sim o mental ajuda e o físico responde. Então não há nenhuma contraindicação da pessoa que está em tratamento médico e está utilizando os florais. Eles não se chocam. De forma nenhuma, ao contrário, se complementam. Por isso a nossa terapia é chamada de complementar. Sem dúvida. Agora, as flores, são 38 essências baseadas em flores, né? O que é que a gente gostaria de estar mostrando? Se você fosse falando, por exemplo, de cada flor, para que serve, né? Quais os sintomas que estão relacionados àquela flor, a gente pediria até a produção, se puder colocar. E você vai falando, por favor. E é importante realmente dessa singeleza que é uma flor, né? Poder trazer tantos benefícios ao ser humano. Nós chegamos numa época fascinante. Claro que todo mundo fala, puxa, estamos vivendo um momento terrível. Mas, por outro lado, estamos vivendo um momento lindo. Maravilhoso. Também, não é? Porque com essas terapias estão surgindo de todo lado, ditas complementares. Quando há 20, 30 anos atrás, nós podíamos imaginar que nós iríamos nos tratar através de flores. É verdade. Não é? Então, podemos chamar de mais. Então, esse é o Vine. Há duas flores que não vieram da Inglaterra especificamente. Uma delas é essa. Bach, quando foi procurar essa flor, ele estava buscando energia de vida, alegria, coisa que nós atualmente precisamos muito, né? Existem jovens angustiados, tristes, depressivos. Essa é a flor que trabalha a vitalidade. E ela nada mais é do que a uva. É a flor da videira, né? Então, ele foi buscar no português essa coisa da energia, eles são todos coradinhos, né? Então, Vine trabalha isso, energia. E também, pelo aspecto negativo, trabalha as pessoas autoritárias, mandonas. Olive, essa é a segunda flor que Bach foi buscar fora da Inglaterra, é a flor da oliveira. Então, também, essa flor trabalha cansaço físico e mental. Ajuda a estimular a mente para que ela possa trabalhar sem se sentir tão cansada. As coisas do estresse da nossa época, né? Cherry Plum. Esta é a flor que trabalha medo de fazer algo terrível, medo de perder o controle. E também trabalha, estimula a criatividade, as pessoas que não têm criatividade. White Rose. Esta flor trabalha a apatia, desânimo, descrédito de si mesmo, estimula a autoestima, a beleza interior, trabalha trazendo tudo isso. Heather é a flor de quem acaba de alguma forma, ou não sabendo se colocar porque tem medo de falar, então trabalha
a timidez e ao mesmo tempo estimula também a criatividade, o saber se colocar, o saber falar. Muito boa para quem vai começar um novo emprego, enfim, fazer coisas novas, né? Trabalha os palestrantes, aprender a se comunicar. Eu gosto muito dessa flor, ela parece uma borboleta. Gosto e trabalha a desistência. As pessoas que desistem de si mesmas, que não se dão o devido valor, que não percebem a sua energia, que não sabem se colocar no mundo, o seu lugar no mundo. Como se ela não existisse. Então eu costumo dizer que essa flor